Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui nesse domingo, abençoado pelo Senhor, para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Feche os seus olhos, vamos juntamente comigo orar para que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã, Senhor, na Tua presença, estudando a Tua palavra. Obrigado por este privilégio. Nos ajuda nesta manhã a compreender a Tua vontade, a estudar e compreender a Tua palavra. Derrama sobre nós uma porção da Tua sabedoria. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre, os irmãos podem ver a capa das suas lições, né? Até os confins da terra, que é pregando o evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. Então nós temos passado aí muitas lições, estudando sobre assuntos missiológicos, e hoje não será diferente, né? Deus tem nos abençoado. E a lição de hoje, a lição de número 11, nós vamos falar sobre missões e a igreja perseguida. O nosso textuário encontra-se na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e o versículo 12, que nos diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. A nossa verdade prática nos diz que precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Então nós vamos nessa manhã estudar a respeito da igreja perseguida. A nossa leitura bíblica em classe, irmãos, está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, os versículos 8, 9, 13 e 14. E no capítulo 8, dos versículos 1 ao 4. Vamos fazer essa leitura? Nos diz assim a Bíblia Sagrada: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando os homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Amém. Graças a Deus. Veja só, irmãos, que leitura maravilhosa, né? Deus tem nos abençoado. Nessa manhã estudaremos esse tema um pouco delicado, difícil, porque vamos falar sobre a perseguição que a igreja sofre, mas com toda certeza, irmão, Deus há de nos abençoar. Com toda certeza vamos encerrar essa lição melhores, mais fiéis, mais crentes do que no começo. Vamos juntos receber o nosso professor nessa manhã, que vai ser um instrumento de Deus para nos ensinar a palavra do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Nessa manhã nós vamos falar um pouco sobre a igreja perseguida. Hoje, na atualidade, nós temos aproximadamente 360 milhões de cristãos no mundo que sofrem perseguição, de uma forma ou de outra, e é uma realidade. Então, nessa manhã, nós vamos estar discorrendo sobre esse tema que é tão atual. A introdução da lição desta manhã nos diz assim: a perseguição contra os cristãos é uma realidade. Aproximadamente 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressar a sua fé em Jesus. Muitas vezes, a obra missionária é realizada num contexto de perseguição religiosa, política e cultural. Por isso, o tema desta semana é muito importante.
veremos como a igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio. Faremos um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos que labutam na causa do Evangelho. Nessa manhã, o nosso intuito é trazer um panorama da perseguição que ocorre no mundo. Haja vista que a igreja ela foi forjada num cenário de perseguição, como a gente vai ver no tópico de número 1, quando a igreja nasceu, a forma que nasceu. Nós vamos ver que a perseguição à igreja ela é desde o seu início, em alguns momentos bastante intenso, em outros pouco menos, mas nunca deixou de ocorrer a perseguição. No tópico de número 1, o comentarista ele nos traz o seguinte. O tópico de número 1, ele mostra como a igreja nasceu. Diz assim: a perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. O comentarista ele traz para nós nesta manhã sobre Estevão, o primeiro mártir da igreja. Nós conhecemos alguns que porventura vai nos estar acompanhando a lição, talvez não tenha uma profundidade, mas quando Jesus ele ordenou os discípulos que saísse, anunciasse o evangelho até os confins da terra, ele foi imperativo e ele só fez uma recomendação: vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Os discípulos, após a ascensão do Senhor ao céu, 40 dias depois da sua ressurreição, eles permaneceram mais 10 dias em Jerusalém. No dia de Pentecostes, eles de fato receberam o Espírito Santo, foram cheios do poder, mas como muitos de nós, às vezes a gente quer ficar no conforto, está tudo bem, e foi isso que ocorreram com os discípulos. Mesmo sendo cheios do poder, eles não saíram para campo, continuaram em Jerusalém. E Estevão foi um dos primeiros diáconos escolhido pelos apóstolos. Era um homem poderoso em palavra, era um homem que conhecia a Torá, a Bíblia hebraica. Estevão, um dia, em uma sinagoga dos libertos, chamada de Sinagoga dos Libertinos, ele disputava com o Sinédrio, com os doutores da lei daquela época, sobre Jesus. Ele fazia, naquele momento, uma apologia à mensagem de Cristo, à mensagem da cruz, mas para isso ele usou a Torá, ele usou aquilo de que mais os judeus conheciam, porque eles acusavam ele de estar deturpando a lei, de querer trazer um novo ensino, trazer uma nova religião, e ele disse: não, é apenas o que está prometido. E quando ele traz a verdade bíblica, que era tão conhecida pelo Sinédrio, eles não puderam resistir diante da verdade, porque a mentira ela sempre cai diante da verdade. E nesse momento, eles arrastaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram, mataram Estevão. Ele foi o primeiro mártir da igreja. E a partir daquele momento, nós vamos ver isso no subtópico de número 2. A partir daquele momento, a igreja ela é dispersa de Jerusalém, que já havia nascido, e estava começando a ganhar corpo. Isso se deu, não tem uma data precisa, entre o ano de 33 a 37 da Era Comum, depois de Cristo.
eles são dispersos, mas eles saíram de Jerusalém anunciando a Cristo, falando do amor de Cristo, falando da salvação. Alguns foram para Samaria, outros para a Judéia, outros para Damasco. A perseguição nasceu ali. Possivelmente, na época, Tibério ainda governava, Tibério César, mas o interessante é que a perseguição inicial, ela não se deu pela ação do Estado, que era o Estado romano, ela se deu pela ação dos religiosos judeus. E aqui no subtópico de número 2, nós vamos ver que o episódio de Estevão, pelo fato de provocar uma grande dispersão, com exceção dos apóstolos, dos 12 que permaneceram em Jerusalém, mas toda a comunidade que já havia agregado à igreja a nova fé, que já haveria aceitado Jesus como seu único e pessoal Salvador, eles saíram, mas eles pregando o evangelho, nós vamos ver que a igreja ela começa a ganhar corpo. Por isso que eu disse aqui na introdução que a igreja ela foi forjada na perseguição e no sofrimento. E no subtópico de número 3, o comentarista ele traz para nós, isso o tópico de número 1, subtópico de número 3. Ele traz para nós que a perseguição é uma realidade. Sempre foi e continua. Ele diz assim: de forma geral, podemos conceituar a perseguição como ato de assediar, oprimir, articular ou negar os direitos fundamentais de ir, ouvir e torturar e executar pessoas com base em questão étnicas, religiosa e política. Graças a Deus, meus irmãos, que nós vivemos em um país que ainda temos liberdade para falar do amor de Cristo, para pregar o evangelho. Nós podemos ir para as ruas, para as praças, mas infelizmente, como eu disse, sempre ocorreu e hoje, de forma muito intensa, em vários países, é uma realidade. A perseguição, em muitos países, ela ocorre por várias questões, política, religiosa, por questão do crime organizado, achar que vai perder espaço, mas muitas vidas, nesse momento, eles são cerceados da sua liberdade, muitos são presos, outros perdem a vida, outros a família, e muitos são refugiados no seu próprio país, eles são obrigados a abandonar, ir para outras regiões, para outros costumes, por amor a Cristo. A perseguição, ela foi e continua sendo uma realidade. Nós conhecemos a história da igreja, a maioria de nós sabemos que ela foi forjada no sofrimento, na luta, na perseguição. E nós vamos ver que houve momentos em que a igreja gozou de uma certa paz, tranquilidade, e momentos de muito sofrimento, o que diríamos se falássemos dos governos Nero, de Diocleciano, até Constantino. Foi momentos muito difíceis. A partir de Constantino, a perseguição da igreja, ela começou a se dar durante a Idade Média, durante a Idade que muitos conhecem como a Idade das Trevas, que durou em torno de 320 até 1400, 1500. Ela foi infligida pela própria igreja. Dentro da igreja tinha uma igreja que sofria, e o sofrimento ele era imposto pela própria igreja aos cristãos. Foi um momento em que a igreja cresceu, dominou, envolveu em política. Mas quando nós passamos esse período, que veio o período da Reforma, nós vamos ver que mudou a modalidade de perseguição, isso falando do Velho Mundo, da Europa, isso falando daquele ambiente em que a igreja estava inserida,
porque ainda existia, como existe hoje, muitos povos que não são alcançados e que precisam ser alcançados. Na aula anterior, o nosso irmão ele comentou sobre a janela 1040, que é a região de 62 países onde existem milhões e milhões de pessoas que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Ainda que existem missionários, existem cristãos anunciando lá, os nativos, alguns que se converteram, mas é de uma forma clandestina e muito difícil. E a gente vai estar falando no tópico de número 2 a respeito desses povos e a necessidade de os alcançar. O tópico de número 2, o comentarista nessa manhã, ele traz para nós sobre a perseguição cristã na atualidade. Diz assim: em muitos lugares, ser cristão é perigoso. Para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a fé em Jesus Cristo significa receber uma oposição sistemática, serem obrigados a abandonar a família, perder o emprego, perder os bens, bem como os direitos básicos. Infelizmente, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte faz parte do contexto de vida de muitos cristãos e missionários. Por isso, deveríamos ser gratos a Deus pela liberdade que desfrutamos ainda em nosso país e, ao mesmo tempo, estarmos vigilantes com algumas ideologias e movimentos políticos que buscam sorrateiramente enfraquecer a influência da igreja em nome de um verniz de neutralidade religiosa. É importante deixarmos claro que a Constituição brasileira ainda garante o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Irmãos, o comentarista, ele traz para nós, nesse tópico, o subtópico de número 1, do tópico de número 2, que a perseguição ela é realidade em muitos países, mas que ainda no Brasil nós gozamos de uma liberdade religiosa, ainda que nós vemos as coisas mudando dia após dia. Nós vemos ela vindo, ele usa aqui o termo em forma de verniz, nós vemos uma maquiagem, ainda que a Constituição nos garanta o direito de culto, a gente percebe que há um interesse enorme de calar os cristãos no Brasil. Eu me lembro que há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, o pastor, o presbítero, ou aquele que fazia uso da palavra de Deus, ele tinha total e plena liberdade, isso garantido pela Constituição, de ir na praça ou no púlpito das igrejas e pregar o evangelho, falar de pecado, falar de ideologias de gênero, falar de casamentos homoafetivos. Isso tem mudado. Hoje já não se tem mais essa liberdade, ainda que a Constituição nos garanta isso. Mas se você e eu, nós formos na praça e nós formos pregar lá primeiro aos Romanos, quando Paulo fala a respeito das abominações do homossexualismo, se nós formos numa praça e falar sobre isso, pregar a Bíblia, nós podemos sair de lá preso. Em nome do quê? Em nome de uma igualdade de gênero, em nome de uma inclusão, porque hoje está na moda se falar muito em inclusão, se falar muito em diversidade. Se eu ou você, que está me acompanhando nessa manhã, nós formos na praça, ou até mesmo no púlpito da nossa igreja, e pregar de uma forma clara, direta, falar sobre as abominações que se cometem, sobre o homossexualismo,
e alguém se sentir ofendido, nós podemos ser acusados de homofóbicos e nós podemos ir até preso. Em nome do quê? Como o comentarista disse, eles trazem uma verniz e dão uma maquiada, ainda que a Constituição ela me garanta o direito, mas ela também diz que quando o meu direito de expressão sobrepõe o direito do outro, eu acabo sendo acusado por um crime. Então, a perseguição no Brasil, ela está muito próxima. Aquilo que nós estamos vendo, ela está muito real. Agora, quando eu aponto, não vou longe, eu vou falar de países da América Latina, como a Colômbia, como a Nicarágua, que recentemente a gente observa pelas mídias, milhares de pessoas sendo presos, padres, pastores sendo expulsos daquele país em nome de uma ideologia política em que a ditadura da Nicarágua se sente ameaçada pela liberdade em Cristo, porque Cristo é liberdade, enquanto que ele se sente ameaçado por essa liberdade, eles estão perseguindo milhares de cristãos. A Colômbia, nosso vizinho, faz fronteira aqui no norte do país com o Brasil. Muitos cristãos, assim como muitos missionários no país vizinho, eles são perseguidos pelo crime organizado, são perseguidos pela guerrilha, são perseguidos até mesmo por umas crenças pré-colombianas, eles acabam sofrendo, sendo perseguidos, alguns mortos. Aí eu pergunto, por que a gente não tem essa divulgação de uma forma mais ampla na nossa mídia e na mídia mundial? A resposta é muito simples, meus irmãos. Não há interesse de se divulgar esse tipo de coisa. Não há interesse de mostrar que existe uma igreja perseguida no século XXI. Eu não estou nem falando ainda, vamos comentar, da África, do Oriente Médio e da Ásia. Ainda não entramos nos países islâmicos. Não, nós estamos falando de países que têm como religião predominante o cristianismo, países que têm como base, com exceção da Nicarágua, a democracia. O que dizer do México? Um país que faz fronteira com os Estados Unidos, um país que é democrático há muitos anos, mas que milhares de cristãos sofrem perseguição, são impedidos de pregar o evangelho no México pelo crime organizado, pelas máfias mexicanas, e que muitas das vezes tem essas máfias, esses crimes, a conivência do Estado. Muitos fecham os olhos, fingem não verem. Então, a igreja brasileira, nós, enquanto cristãos, enquanto defensor da Bíblia, da mensagem da cruz, por isso que nós devemos estar muito vigilantes. Hoje no Brasil, o nosso governo é um governo de esquerda, enquanto que o nosso Congresso é um Congresso conservador, é um Congresso predominantemente de direita. Mas isso traz para nós uma tranquilidade? Não, meus irmãos, porque todos os dias nós vemos de uma forma muito sutil a imposições de religiões de matriz africana, a imposições de ideologia satânica. Quando se fala do direito de igualdade na questão de gênero, na questão de diversidade, a gente vê que na realidade não é igualdade em que busca, eles buscam dominação. E se acontecer de amanhã ou depois houver de fato a dominação por esses grupos, nós vamos ser cerceados da liberdade que nós temos. Eu não diria de pregar nas praças, não. Eu diria de pregar nos nossos púlpitos. Hoje, ainda que de uma forma cautelosa, eu e você, nós ainda nos nossos púlpitos temos a liberdade de ensinar que o pecado é pecado, que a ideologia de gênero é pecado, que a diversidade que se defende é pecado.
Mas se nós não vigiarmos, daqui a pouco nós não podemos mais fazer isso. Daqui a pouco, o pastor que se negar a fazer casamento homoafetivo, ele pode ser preso. E nós já temos notícia de que tem ocorrido em alguns lugares de pastores serem processados por se negar a fazer tais casamentos. Então, está vendo que nós não estamos diferentes dos nossos 3 países vizinhos, que eu acabei de citar, nossos vizinhos, que são Colômbia, Nicarágua e México, América do Sul, América Central e América do Norte, irmãos. Quando a gente pensa no continente americano, nós entendemos que é um continente onde se tem liberdade de culto, onde se tem liberdade para pregar o evangelho, mas a realidade ela vem mudando. O subtópico de número 2, irmãos, do tópico de número 1, ele fala para nós sobre a perseguição que é infligida aos cristãos na Coreia do Norte, irmãos. Na Coreia do Norte, só para os irmãos terem ideia, a Coreia do Norte ela se dividiu na Guerra de 1950 em 2 países, a Península Coreana, em Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ela, desde a sua divisão, isso pós-Segunda Guerra Mundial, pós-ocupação japonesa, a Coreia do Sul, ela, desde o início, ela foi uma nação cristã e uma nação democrática. Tanto é que é um dos países que mais se desenvolveu no século XX e século XXI. É um país altamente desenvolvido. A Coreia do Norte, ela optou pelo comunismo e tem como religião oficial o budismo. Mas na Coreia do Norte, os cristãos missionários são proibidos de falar de Jesus, de pregar o evangelho, isso sob pena de prisão e pena de morte. E aquele nativo do país que aceitar Jesus como seu único e pessoal salvador, ele é coagido a abandonar a sua nova fé, a sua nova crença. Eles têm o culto ao imperador, vem de uma dinastia familiar desde 1950 e alguma coisa, quando houve a divisão da península. A perseguição lá é real. Muitos cristãos na Coreia, eles perdem a sua vida e eles ocupam o topo da lista. Essa lista ela não é feita por imprensa, porque, como eu disse, não há interesse dos organismos, ela não é feita pelas Nações Unidas, poderia, porque são vidas, ou pelos direitos humanos. Não há interesse. Ela é feita por ONGs, como o Sename, como Missão Portas Abertas, que são ONGs cristãs, que se prestam ajuda aos cristãos no mundo inteiro, à igreja perseguida, aos irmãos que nesse momento, muitas das vezes, estão na clandestinidade, mas estão dispostos a darem a sua vida por amor à mensagem da cruz e por amor às almas, irmãos, porque o fato é, aqueles na Coreia do Norte que perseguem os nossos irmãos em nome de uma ideologia satânica, em nome de uma defesa de um comunismo onde que mais de 3 milhões de pessoas já morreram por ser cerceado dos direitos básicos, que é alimentação, água potável, que milhares morrem todo ano, onde que um regime opressor oprime a sua população. Em nome disso, os nossos irmãos são mortos, são presos, são exilados e são perseguidos. E pasmem, muitos norte-coreanos aceitam Jesus e acabam cruzando a fronteira com a China, entre um outro país comunista, um outro país onde não há liberdade de culto para os cristãos. Eles lá continuam servindo a Deus, mas são proibidos de falar do evangelho. Eles se calam? Não, irmãos.
O cristão ele não consegue se calar, porque ele é impulsionado pelo Espírito Santo para pregar a mensagem da cruz. E esse povo que persegue os cristãos na Coreia, em nome de ideologia, mesmo na China, que é um país de dimensão continental, com quase 1,5 bilhão de habitantes, eles têm praticamente 1/3 da população mundial, junto com a Índia, que tem de igual número. Esses povos, eles precisam ser alcançados pelo Evangelho e eles têm necessidade de Cristo. São almas que estão fazendo aquilo, como Paulo fez, muitas das vezes na sua ignorância, muitas das vezes por desconhecer e por defender algo que eles acreditam ser o certo, vão lá e dizimam nossos irmãos. E nessa manhã, irmãos, eu quero convidar você a se interessar mais por esse assunto da igreja perseguida, a tentarmos entender de que forma nós podemos ajudar. A gente vai ver no tópico de número 3 e no seu subtópico o que podemos fazer. Mas nós podemos fazer muito, porque nós falamos aqui de 4 países, sobre os 3 da América do Sul, e sobre a Coreia do Norte, que é um país comunista. E o que dizer dos cristãos que vivem na janela 1040, que é na África subsaariana e no Oriente Médio, onde abriga a maior população islâmica do mundo. Lá você, eu, qualquer um que for pregar o Evangelho, a mensagem da cruz de Cristo, corre risco de perder a vida, corre risco de morte. Os nossos irmãos que naquele momento estão lá, eles estão correndo risco e muitos nesse momento estão morrendo. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas coisa de uns 3, 4 anos atrás, no auge do Estado Islâmico, quando eles saem do Iraque e eles começam a dominar boa parte da Síria, alguns fragmentos da Turquia e boa parte do Iraque, muitos cristãos foram decapitados, irmãos. Foram levados a negar o cristianismo e eles se recusaram, foram convidados a negar o cristianismo e eles se recusaram e eram decapitados por amor a Cristo. Então, quando nós olhamos esse cenário, nós vemos que a perseguição à igreja, ela não se deu só no tempo de Estevão, por volta do ano 37, só no tempo de Paulo, no ano 60, 64, só no tempo de João, no Império Romano, Diocleciano, imperador, nos anos 90. Não, irmãos. Ela é atual. E quando nós olhamos para o Oriente Médio, na janela que eu acabei de citar, nós vemos, a janela 1040, nós vemos que o Evangelho nasceu lá. E muito daqueles países, como o próprio Egito, teve uma grande população de cristãos. Nós vamos ver que em Alexandria, o cristianismo ele floresceu e de lá saíram muitos teólogos. Nós vamos ver que na África, hoje, onde predominantemente desses países da janela 1040 é o islamismo que domina, muitos teólogos saíram de lá. Quando nós olhamos para Israel, que hoje a sua população, na maioria, é de judeu ortodoxo ou judeu, professa o judaísmo, nós vamos ver que são poucos cristãos e, de uma certa forma, perseguida. Na Síria, nós vamos ver que uma grande população de sírios, na época da dispersão dos cristãos de Jerusalém, após a morte de Estevão, evangelizou aquele país, o Líbano, entre tantos outros do Oriente Médio, hoje deixaram de ser cristãos. E por que não falar da Europa democrática, meus irmãos? Quando a gente entra na questão de perseguição. A Europa democrática, que de lá saíram muitos missionários para o Brasil,
A gente pode citar dois, Daniel Berg e Gunnar Wienig, que era sueco, passou pelos Estados Unidos e vieram até o Brasil. Nós vamos ver uma Europa, irmãos, que ainda que o cristão não é perseguido de forma direta, mas qual a religião que mais cresce na Europa hoje? É o islamismo. Então, a perseguição da igreja, ela é atual e nós devemos orar e intensificar as nossas orações para que Deus venha ter misericórdia da Europa e do Oriente Médio. Meus irmãos, nós já estamos chegando ao final da nossa aula nessa manhã, faltando pouco tempo. Nós vamos entrar no tópico de número 3 da nossa aula. O tópico de número 3, o comentarista, ele traz para nós alguns pontos em que nós, enquanto igreja brasileira, podemos ajudar os nossos irmãos no Oriente Médio, na África, na Ásia e, por que não, na América e na América do Sul, nosso vizinho, a continuar pregando o Evangelho, a continuar pregando a mensagem da cruz e não desanimar. E ainda que venham a perder a sua vida, mas como Paulo dizia, o morrer é ganho, porque o morrer é estar com Cristo, é viver. O tópico de número 3, o subtópico diz assim: como nós podemos ajudar a igreja perseguida? Primeiro é conhecer a gravidade da situação. Por isso que nessa manhã eu fiz questão de frisar que a perseguição ela é real e a gravidade é de uma tamanha forma, meus irmãos, que se nós tivéssemos ideia, nós éramos mais solidários. Embora que o Brasil ele envia missionário, envia ajuda, mas eu te pergunto, estamos sendo solidários? Estamos levantando um clamor pela igreja perseguida? Estamos buscando a Deus que dê força? E por que não, irmãos? Enviar ajuda financeira e até mesmo muitos de nós que estamos ouvindo não ter a nossa vida por preciosa e nos colocarmos à disposição do Espírito Santo para que amanhã ou depois nós possamos ir lá para morrer. Não é isso, irmãos. É irmos lá para pregar a mensagem da cruz. O comentarista ele traz para nós aqui no subtópico de número 2, dizendo assim, do tópico 3, dizendo assim: ore pela igreja perseguida. Por que orar pela igreja perseguida? Devemos orar pelos cristãos perseguidos e pelos missionários desse contexto. Ora, a Bíblia nos ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, para que eu e você ore por alguém ou ore por uma causa específica, embora que nós oramos, todas as vezes que dobramos nosso joelho, nós oramos pela igreja, mas aqui o comentarista fala por uma causa específica, por uma igreja específica. Para que nós oramos, é necessário de que nós conheçamos a dificuldade, que nós conheçamos a realidade daquelas igrejas. E aqui, quando nós mencionamos os países que mais perseguem a igreja, nós vamos ver que são países pobres, países que na sua maioria são ditaduras que governam, enquanto o povo estão na pobreza, eles lá em cima estão fazendo as suas leis satânicas, malignas, para oprimir o povo e a igreja. E por que eles perseguem a igreja? No caso dos países de religião islâmica, é em nome de uma religião, é em nome de uma crença. E no caso dos países comunistas, de uma ideologia satânica. Então o comentarista, ele traz para nós a necessidade urgente de nós orarmos para essas igrejas, para os nossos irmãos missionários que estão lá. E ele traz Tiago, quando Tiago diz assim que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos.
Meu irmão, minha irmã, se nós soubéssemos o poder que contém a nossa oração, nós iríamos no Brasil levantar um clamor de tal forma para que Deus encorajasse os nossos irmãos nesses países a não se calar e os livrasse da morte, os livrasse daqueles homens sanguinários, e que a Igreja de Cristo pudesse crescer naquela localidade, pudesse voltar a florescer e produzir frutos, irmãos, porque são milhares de vidas que precisam ser alcançadas. E para que Deus prepare condição financeira para que os nossos irmãos que são missionários naquelas regiões terríveis tenha como se manter, tenha como prover o seu sustento e abençoar vidas naqueles lugares. Vamos orar, irmãos, de uma forma mais intensa, para que Deus possa encorajar os nossos irmãos. O subtópico de número 3 diz assim: se envolva com a causa da igreja perseguida. Eu te pergunto, como nós podemos envolver com a causa da igreja perseguida se eu estou no Brasil? E a igreja perseguida, muitas das vezes, ela está lá na África, lá no Oriente Médio, lá na Ásia, no Oriente Próximo, que é a Ásia Menor. Nós vamos ver que é simples, é orando, é intercedendo, é orar sem cessar, é não ter dó, irmãos, de colocar a mão no nosso bolso, de enviar a nossa oferta missionária. Eu não vou tanto nos cultos missionários por questão de trabalho, a maioria acontece de semana. Mas eu te pergunto, quantas vezes você vai num culto de missão? E quando você vai no culto de missão, você faz uma oferta, você ajuda os nossos irmãos que estão na Colômbia, que estão no México, na Nicarágua, que estão lá na Coreia do Norte, na China, na Índia, irmãos. A Índia é um país de 1,5 bilhão de habitantes, um país que tem uma população de cristão mínima, é muito pequena, um país que tem um panteão de deuses, de crenças, de misticismo, mergulhada na pobreza e no pecado, e que necessita das minhas e das suas orações, para que os nossos irmãos possam pregar o evangelho, ainda que não livremente, mas possam ser encorajados e cheios do poder do Espírito Santo e possa trazer a mensagem da cruz. Irmãos, não deixem de ir nos cultos missionários, culto de missão. Não deixem de se interessar pela causa da igreja perseguida. Ela não é só o que está em história, como nós lemos da história da igreja ou nos livros de história. Não, irmãos, ela é real. Nós só não conseguimos fazer essa leitura hoje, em tempo real, porque isso é ocultado pela mídia, pelas ONGs governamentais. É ocultada pelo órgão máximo das Nações Unidas, que é a ONU. Não divulgam, porque não há interesse de que eu e você saiba do que ocorre pelo mundo, em nome de uma falsa paz. Irmãos, eu agradeço a Deus e te agradeço por nos ter ouvido nessa manhã. Amém, meus irmãos, que lição maravilhosa, né? Como a igreja, desde a igreja do primeiro século, vem sendo perseguida, como nós vemos isso crescendo mais uma vez, infelizmente, nos nossos dias. Mas
Pela graça e misericórdia de Deus, a igreja continua lá firme, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e nós continuaremos aqui, irmãos, aguardando a volta de Jesus. Só me resta agradecer aos irmãos que participaram desta aula, estudaram a palavra de Deus juntamente conosco, e também fazer um convite, né, para que você, meu querido irmão e irmã, participe dos nossos cultos. Aqui na nossa sede nós temos cultos toda terça-feira, às quintas e também aos domingos. Nas nossas congregações, né, nos bairros, nós temos quarta, sexta, também aos sábados, domingos. E além disso, todo domingo de manhã, no nosso campo, em todas as nossas igrejas, nós temos a Escola Bíblica Dominical. São momentos preciosos que nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus. Então fica esse convite para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Vai ser um prazer recebê-lo, dar um abraço fraterno de comunhão, né, em uma das nossas igrejas. Além disso também, irmão, nós que somos alunos da escola dominical, amantes da palavra de Deus, também podemos contribuir com a obra de Deus e com a obra missionária. Então os irmãos estão vendo passar aqui na tela os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar sua oferta, contribuir com a obra de Deus e com a obra missionária. Tenho certeza que Deus vai te abençoar por dispor, né, uma pequena porção do seu recurso para agradecer a Deus através da sua oferta, do seu dízimo. Amém, meus irmãos? Vamos nesse momento fazer uma oração, agradecer a Deus por esse dia tão maravilhoso, que o Senhor nos abençoe grandemente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esses momentos que passamos na Tua presença, aprendendo, estudando a Tua palavra. Nós clamamos, ó Deus, ser conosco, nos abençoando, nos ajudando. Nós precisamos de Ti, Senhor. Somos Teus filhos, Teus alunos, Teus discípulos e carecemos da Tua ajuda. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado. Até daqui uma semaninha e mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.